eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para nós apresentarmos a nossa primeira parte da Escola Bíblica Dominical e convidamos a você, o irmão, a irmã, para participar conosco dessa primeira parte, através da qual nós transmitimos algumas informações relacionadas com a Escola Bíblica Dominical, facilitando então os irmãos a fim de terem já uma pequena compreensão do assunto para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, quando recebermos o assunto doutrinário, ou seja, o conteúdo doutrinário, já possamos estar mais preparados dentro deste assunto, né? Porque nós estamos aqui para dar continuidade na nossa escola bíblica ainda ao nosso tema, o preparo da igreja para o arrebatamento, que aliás tem sido uma grande bênção para nós, este tema, levando-nos realmente a estarmos despertados para a questão do preparo para o arrebatamento. E a nossa base bíblica hoje será no livro de Apocalipse, do capítulo 3, dos versos 1 ao verso 4, onde nós vamos fazer uma abordagem mais específica sobre o assunto ali da carta à igreja de Sardes. Assim, agora a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta, ela diz assim, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 1, letra B, identifique o que faz um movimento de avivamento espiritual perder força. Quem vai nos dar essa identificação vai ser o nosso irmão Rafael Ramos. Ele é diácono da nossa igreja lá em João Monlevade, no estado de Minas Gerais. Rafael, a paz do Senhor, companheiro. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta 1, ao lermos o texto referido, observamos que o Senhor Jesus faz uma abordagem preocupante acerca da igreja de Sardes, ao dizer que a mesma tinha a aparência de estar viva, mas na verdade se encontrava morta. Profeticamente, o que traz avivamento ou o que dá vida à igreja é a operação do Espírito Santo. Sem essa, qualquer movimento de avivamento espiritual perde a força, tendo apenas a aparência de vida exterior e optando por tudo que é material e místico. Dessa forma, abandona o governo do Espírito Santo e, por isso, não há prosperidade espiritual. A paz do Senhor Jesus. Amém, Rafael. A grande definição realmente de um movimento de avivamento espiritual que perde força é exatamente o fato de dizer que tem vida, mas na verdade está morto, pela descrição do texto na palavra do Senhor Jesus. E qualquer movimento de avivamento espiritual que perde a operação do Espírito Santo, que deixa de dar valor à questão do governo do Espírito Santo, realmente é como você colocou aqui muito bem. Esse movimento ele vai ser apenas de aparência exterior e vai ser voltado mais para aquilo que é o material, aquilo que é o místico, porque abandonou o governo do Espírito Santo. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado então, Rafael, pela sua participação. Amém, irmãos? Vamos para a segunda pergunta. Nós temos ainda outras 3, né? Temos 4 perguntas ao todo para todos. E a segunda pergunta é, lendo Apocalipse capítulo 3, agora o verso 2, comparado com Mateus capítulo 9, verso 16, a pergunta é, qual foi, profeticamente, a nossa experiência com a obra do Espírito Santo como remanescentes de Sardes? Agora quem vai fazer esse comentário, dessa resposta, vai ser do Estado do Espírito Santo, o Samuel Ferreira. O Samuel Ferreira é diácono da nossa igreja lá em Linhares, ao norte ali do Estado do Espírito Santo. Samuel, muito bem-vindo. A paz do Senhor para você. Respondendo à pergunta de número 2, a obra do Espírito Santo deve ser desvinculada das obras imperfeitas, da tradição religiosa, onde é colocado pano novo em vestido novo. E hoje caminhamos como Paulo diz em Gálatas, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento em que vivemos uma experiência com o Senhor, nós passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Nós nos esquecemos da tradição, dos dogmas religiosos e passamos a viver uma vida segundo a operação do Espírito Santo. Assim a igreja fiel, ela caminha não mais segundo a sua vontade, segundo a sua razão, mas seguindo sim a operação do Espírito Santo, onde tem revelado os seus mistérios através da sua palavra, da palavra revelada, e assim a igreja tem alcançado a vitória diante deste mundo. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Samuel, as obras da tradição, elas realmente, a tradição religiosa, né, vamos dizer assim, a tradição evangélica, a tradição religiosa,
essas obras são realmente obras mortas, ou seja, é coisa antiga, é coisa de pano velho, ou seja, vestido velho. Então, realmente, foi muito bem colocado na sua resposta a questão da experiência que o servo deve ter sempre como aquela do apóstolo Paulo, que é aquela que ele fala, eu já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o renovo, né? É o renovo de uma coisa nova, uma roupagem nova. Por isso, remendo novo é em pano novo e não em pano velho, porque senão causa uma rotura. Aquela estrutura tradicional de evangelho tradicional não serve realmente para a obra do Espírito Santo. E a nossa experiência foi exatamente essa, de nos desvencilharmos ou desvincularmos totalmente de uma estrutura que era velha para agora nós adquirirmos uma nova estrutura, ou seja, remendo novo, mas em pano novo, ou seja, uma nova experiência. Obrigado então pela sua participação, Samuel Ferreira. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, partindo para a nossa terceira pergunta, nós vamos agora então, nessa terceira pergunta, ela diz o seguinte, vamos ler. Lendo Apocalipse capítulo 3, agora o verso 3, letra A. Comparado com Lucas capítulo 5, versículos 37 e 38, então a pergunta é a seguinte, qual foi a nossa experiência com a obra do Espírito Santo como remanescentes de Sardes? Agora é baseado em Lucas 5, verso 37 e 38, qual foi então a nossa experiência com a obra do Espírito Santo? E quem vai fazer esse comentário agora do estado de São Paulo vai ser o William Martinez. Ele vai nos dar a resposta, ele é diácono lá da igreja de São Paulo, capital do estado de São Paulo. William, muito bem-vindo, à paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje eu gostaria de contribuir com a resposta à pergunta 3, a respeito da nossa experiência com a obra do Espírito Santo. A palavra diz que Sardes, ela recebeu e ela ouviu, mas os remanescentes de Sardes, eles receberam, ouviram, guardaram e se arrependeram. Fazendo um comparativo com o que a palavra diz em Lucas 5, somente o vinho novo ele deve ser depositado em odre novo. A palavra também diz em 2 Coríntios 5:17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, o movimento pentecostal, ele teve uma experiência com o Espírito Santo, mas ele não conseguiu reter. Mas nesta obra, pela operação do Espírito Santo, nós, pelo sacrifício de Jesus, nós fomos feitos novas criaturas. E hoje, a operação do Espírito Santo ela é guardada na igreja, e a operação de se guardar o vinho dentro de odres novos, ele gera fermentação, ou seja, gera expansão. Por isso que durante esses 57 anos de obra, a obra vem crescendo, países têm sido alcançados porque nós guardamos aquilo que o Espírito Santo tem feito, e esse guardar, ele gera o crescimento e a operação real do Senhor Jesus na nossa vida. A paz do Senhor. William, esta é realmente a nossa experiência. O vinho novo tem que ser em odres novos, porque o vinho velho, como você muito bem colocou, quando o vinho é colocado no odre, ele fermenta, então causa uma distensão de dentro para fora. Agora, se puser um outro vinho novo num odre velho, essa distensão agora vai fazer romper o odre, né? E o vinho vai se entornar. Então, realmente, a nossa preocupação foi exatamente essa, de não estarmos ligados a um movimento, simplesmente um movimento de renovação espiritual, um movimento pentecostal, mas uma obra nova, onde nós teríamos que também ter novidade de vida nesta obra. Então não podíamos ficar ali numa estrutura de um odre antigo, um odre velho, uma estrutura velha, para receber o vinho novo. O vinho novo é a obra nova que o Senhor queria fazer em nosso meio, e por isso essa foi a nossa experiência na condição dos remanescentes de Sardes desta última hora. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? Agora a quarta e última pergunta para todos, que ela diz o seguinte, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 4. Agora o verso 4. Na expressão, algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, agora a pergunta é, o verdadeiro crente em Cristo, ele é resultado de, primeiro,
uma religião? Se for uma religião, por quê? Ou então, letra B, uma experiência de novo nascimento? Se for a experiência de novo nascimento, por quê? Então, nós vamos ter um comentário dessa resposta que vai ser trazido lá de Santa Catarina, da nossa igreja lá em Chapecó, a nossa irmã Helenir Quadri. Ela é do grupo de senhoras da nossa igreja em Chapecó. Irmã Helenir, muito bem-vinda à paz do Senhor Jesus. A resposta é a B, uma experiência do novo nascimento, porque em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, a palavra fala assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, porque a religião ela não transcende. A palavra do Senhor em Lucas 13, versículo 26 e 27, fala assim: Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não seis de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticam a iniquidade. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Helenir? Jamais seria realmente resultado de uma religião, ou seja, o verdadeiro crente em Cristo, ele não é resultado de uma religião, porque o resultado de uma religião é o crente que é feito pelo batismo, né? O batismo é que faz o crente. Isso é um slogan dentro do cristianismo tradicional. Então, realmente, isso não produz o crente. O verdadeiro crente, ele não é resultado de uma religião. Pelo contrário, como a irmã muito bem colocou, ele é resultado de uma experiência com o Senhor, uma experiência de novo nascimento. E muito bem colocado a irmã aqui nos textos, né? De Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Quer dizer, quem for batizado, quem crer e for batizado será salvo. É uma experiência de salvação. Isso porque a religião não transcende. Essa expressão a irmã usou com muita propriedade. A religião, ela não transcende, ela não leva o homem do nível desta vida aqui para o nível da vida eterna, não transcende. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado, irmã Helenir, pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Partindo agora para a quinta pergunta, que foi dirigida para as crianças, intermediários e adolescentes. E ela diz assim: em Apocalipse, capítulo 3, verso 4, o espírito de fortaleza deu forças à igreja para não se contaminar com o mundo. Por causa disso, agora vem a pergunta, por causa disso, qual foi a promessa que Jesus fez à igreja? Que pergunta maravilhosa! E quem vai nos dar a primeira resposta a essa pergunta é o nosso grupo de intermediários, nossa classe de intermediários da igreja em Brasília, lá no Distrito Federal. E depois vamos para o estado de Goiás, e lá também a classe de intermediários da igreja de Anápolis vai nos dar outra resposta. Vamos então às duas respostas em sequência. Em Apocalipse 3, 4, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e andarão de branco comigo, porque são dignas disso. o espírito de fortaleza deu forças à igreja para não contaminar com o mundo. Por causa disso, qual foi a promessa que Jesus fez à igreja? Andarão de branco com Jesus, serão considerados dignos da vida eterna com Deus. A paz do Senhor Jesus. Pergunta para crianças, intermediários e adolescentes. Em Apocalipse capítulo 3, verso 4, o espírito de fortaleza deu forças à igreja para não se contaminar com o mundo. Por causa disso, qual foi a promessa que Jesus fez à igreja? Jesus prometeu que aqueles que não se contaminaram com o mundo andarão de branco com ele. Mas também tem cessado algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Apocalipse 3, 4. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, crianças, a paz do Senhor para vocês. Que maravilha isso. Jesus realmente, ele se comprometeu que aqueles que não se contaminarem com o mundo
eles andarão de branco com Jesus. Ou seja, essa foi a promessa que o Senhor Jesus fez. E muito bem respondido também pelo nosso grupo das nossa classe de intermediários também de Brasília. Foi a pergunta muito bem feita ali pela professora, depois da leitura do texto pelo irmão intermediário. E a promessa foi exatamente essa, que eles andarão de branco com Jesus, exatamente. E outra, eles serão considerados dignos da vida eterna com Deus. Muito boa essa complementação da resposta, né? É exatamente isso que Jesus prometeu à sua igreja, àqueles que o Espírito de fortaleza de Sardes fortaleceu esses irmãos para eles não se contaminarem com o mundo. Muito bem colocado, obrigado pela participação de vocês, que Deus abençoe. Então, continuando, irmãos, agora a sexta pergunta, ela foi direcionada ao grupo de acessibilidades. E essa sexta pergunta, ela diz assim: em Apocalipse capítulo 3, verso 4, Deus ajudou a igreja a não se misturar com o mundo. Expressão quase equivalente à pergunta anterior, mas para facilitar o entendimento dos nossos irmãos do grupo de acessibilidade. E a pergunta feita a eles foi o seguinte: o que Jesus prometeu para a igreja? Então, quem vai nos responder primeiro é o nosso irmão Ilo José Alves. Ele é um jovem da nossa igreja lá de União de Palmares, União dos Palmares, lá em Alagoas, no Nordeste. E depois, do estado do Rio de Janeiro, a nossa irmã Valéria. Valéria é do grupo de senhoras da nossa igreja em Bom Jesus do Itabapoana, vai nos dar também uma resposta. Vamos aos dois vídeos em sequência. Ilo, em Apocalipse capítulo 3, verso 4, Deus ajudou a igreja a não se misturar com o mundo. O que Jesus prometeu à igreja? Jesus disse que as pessoas que são boas e não se misturam vão andar de branco com ele. A paz do Senhor Jesus. Um abraço, pastor Geodeti. Pergunta para acessibilidade. Em Apocalipse capítulo 3, verso 4, Deus ajudou a igreja a não se misturar com o mundo. O que Jesus prometeu para a igreja? Jesus disse que as pessoas que são boas e não se misturam com coisas ruins vão andar de branco com ele. A paz do Senhor. Amém. Amém. Amém, irmã Valéria. Foi isso mesmo que Jesus disse. Ele disse que as pessoas que são boas, né, elas não se misturam com as coisas ruins, né? Essas pessoas vão andar de branco com Jesus. Então, pessoas que não se misturam com coisas ruins, elas vão andar de branco com Jesus. Muito bem respondido, glória a Deus. Eu fiquei feliz também com a resposta dada pelo nosso irmão, o Ilo. Ilo é o jovem lá de União dos Palmares. Ilo, que maravilha. Jesus disse isso mesmo, que as pessoas que são boas não se misturam, elas vão andar de branco com Jesus. E eu fiquei muito feliz com o seu abraço que você mandou para o pastor Gedeuti. Obrigado por esse abraço ao pastor Gedeuti. Eu vou transmitir para ele, vou mostrar o vídeo para ele poder ver ali o seu abraço tão carinhoso, tão especial e tão sincero para o pastor Gedeuti. Que Deus te abençoe, Ilo, pela sua participação na nossa escola bíblica. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Nós não terminamos ainda, porque nós temos agora aquela parte final da nossa escola bíblica, aqui nessa primeira parte, que é a participação dos nossos bebês. Os nossos bebês também têm vez na escola bíblica, porque eles são ativos na escola bíblica. Eles têm uma classe, a classe de 0 a 3 anos de idade, e mais a composição das irmãs que estão gestantes, que fazem parte também dessa classe. E nós vamos ver então aqui agora como os bebês respondem às perguntas. Que coisa maravilhosa. O primeiro bebê que vai responder é a Esther Fagundes. Ela é da cidade de Ibiraçu, no estado do Espírito Santo. E depois nós vamos para o estado de Minas Gerais, e o Emanuel Bastos, que é lá da cidade de Abadia dos Dourados, no estado de Minas Gerais. Vamos ver então o que esses dois bebês têm para transmitir para nós hoje aqui, com muita alegria, da participação deles na Escola Bíblica Dominical. A Esther vai responder a pergunta das crianças.
Esther, Jesus prometeu que aqueles que não se contaminarem com o mundo. Isso, com o mundo, andarão de branco com Jesus. Tchau, Senhor Jesus. Tchau. Manuel, você está estudando qual livro? Apocalipse. Apocalipse. E lá em Apocalipse 3, no verso 4, o Espírito de Fortaleza deu força à igreja e por isso o Senhor fez uma promessa. Emanuel, qual promessa que o Senhor fez à igreja? Que eles iam andar de... Bom. Isso, eles vão andar de branco com G... No No... céu. Amém. A paz do Senhor. Show. Amém, Emanuel. Deu para entender perfeitamente as suas palavras balbuciadas, acompanhando aí a mamãe na sua resposta, né? Quando você respondeu que o livro realmente é Apocalipse, a promessa que Jesus fez foi de andar de branco, exatamente, andar de branco, né? Que bênção. E que o andar de branco é com Jesus e ainda mais, e é no céu. Muito bem colocado, né? Na sua resposta. E eu quero desejar para você a paz do Senhor, para a mamãe também, uma grande bênção a sua participação, viu, Emanuel? Glória a Jesus por isso. A Esther também, Esther, o seu gestinho de alegria, expressando a sua alegria ali, e no final da sua resposta, né? Você falando claramente, né? Que na verdade eles vão andar de branco com Jesus, aqueles que não se contaminam com o mundo, né? E o seu tchau foi muito carinhoso, Deus te abençoe, enviando os beijinhos ali com a sua mão, muito carinhosa também. Também enviamos beijos para você, que Deus te abençoe e que Deus abençoe também a professora ou a mamãe que falou aí para você fazendo a pergunta. Glória a Jesus, que bênção a participação dos nossos bebês na Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim chegamos à parte final da nossa apresentação aqui hoje, dessa primeira parte, né? E daqui a pouco, na Escola Bíblica Dominical, nós te aguardamos lá. Permanece no nosso canal de YouTube até a Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã, onde ali nos encontraremos novamente para dar continuidade ao assunto de hoje, muito maravilhoso. Que Deus, então, abençoe a sua vida e até lá com a paz do Senhor.